Então, o ministério pastoral é um ministério importantíssimo da igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, pastor Vicente. O senhor é pastor há tantos anos, já pastoreou tantas igrejas, né? Qual é a visão que o senhor tem, a visão geral, ampla, acerca da importância do ministério pastoral? Pastor Isaías, eu acredito que dentro da sua pergunta nós temos a resposta que pode nos direcionar para que nós tenhamos uma dimensão da importância do ministério pastoral para esse tempo. É muito importante que você que está nos ouvindo nesse momento compreenda que ministério pastoral é uma chamada, não é um emprego. Ministério pastoral precisa ser, na cabeça daquela pessoa que é chamada, a primeira opção quando ele tem um leque de escolhas à sua disposição. O seu coração está posto sobre isso. Eu não posso ver o ministério pastoral como uma última opção de fazer alguma coisa na minha vida dar certo, aproveitando que eu fui criado ou estou dentro da igreja. Eu tenho uma facilidade para dirigir uma programação, de interagir com pessoas. Se eu não estiver disposto a sacrificar tudo aquilo que eu posso ter secularmente a nível de tempo e de oportunidades para uma escolha do ministério pastoral, então não vale a pena. Porque o nosso coração tem que estar colocado sobre a igreja, sobre o povo. O modelo para o pastor nos nossos dias ainda é o sumo pastor que é Cristo, que abriu mão da sua glória tomando forma humana para nos dar um parâmetro para aquilo que nós iremos fazer hoje, nesse tempo da pós-modernidade, sem perder nenhum tipo de validade. É necessário que o pastor entenda que para fazer o exercício do ministério nesse tempo, ele esteja preparado para esse contexto. Nós vivemos um tempo, pastor Isaías, onde parece que uma das frases de retórica é uma grande realidade. Você tem que estar preparado para aprender, desaprender e reaprender, sem perder a essência. Você pode mudar métodos, sem mexer na doutrina. O pastor precisa compreender que, não obstante o mundo estar evoluindo, aquilo que era pecado ainda é pecado e ele precisa estar contextualizado. Billy Graham é uma das pessoas que vai dizer que todo pastor precisa exercer o seu ministério com a Bíblia numa mão, o jornal na outra. Ele tem que estar contextualizado com esse tempo para que o seu ministério possa alcançar vidas. Que bacana, pastor. Que resposta. Estou aqui me alimentando um pouquinho com essas palavras. Eu queria, dentro desse contexto, né, que o senhor trouxe na sua fala sobre a realidade do tempo de hoje, os desafios que o senhor vê como pastor dentro... O senhor já falou sobre a questão do conhecimento, né, de estarmos observando o mundo à nossa volta a fim de nos contextualizarmos, mas eu falo assim, na prática pastoral, no seu dia a dia, no seu trato com os irmãos da igreja, com os líderes, a questão do seu tempo também, família, quais são os desafios que o senhor elencaria no ministério pastoral no nosso tempo? Pastor Isaías, eu acredito que o equilíbrio é a maior marca do Evangelho. Quando nós temos uma experiência com Cristo, nós aprendemos que, a exemplo de Cristo, que era a cruz do meio, todo cristão ele vive uma vida de equilíbrio, sem extremos. Então eu preciso fazer uma separação do meu ministério pastoral, da minha chamada pastoral, para a minha vida secular. É importante você, pastor, entender que você não foi chamado para amar a igreja. Se você é casado, casada, fica tranquilo, tranquila, porque quem foi chamado para amar a igreja é Cristo. Ele é o noivo. Você foi chamado para amar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos.
Então eu procuro fazer uma separação salutar. Tempo de qualidade com a minha esposa, tempo de qualidade social. E eu guardo, porque é uma escolha minha, em equilíbrio com a minha esposa, bastante tempo para o exercício do ministério pastoral. Não pode haver médico, pelo menos eu penso, pastor Isaías, basicamente, não combina médico que não pode ver sangue. Porque ele lá na frente pode fazer um exercício, uma escolha para sua carreira que até não lide com sangue diretamente, mas ele, ao ser um aluno sendo tratado na faculdade, ele vai lidar com sangue todos os períodos. Não existe a figura de um pastor que não goste de povo. Pastor que não gosta de pessoas é uma contradição. Se você é pastor, você vai gostar de gente. Quando você pega um modelo, sobretudo dos evangelhos, quando Jesus ele vai dizer que o pastor é aquele que entra pela porta, ele não pula o muro. O conceito histórico desse redil aonde ficavam as ovelhas é um conceito, às vezes, de um redil de aluguel, onde em um lugar cercado ficavam alguns rebanhos de ovelhas que pertenciam a diversos pastores. Tinha um guardador desse redil. E o pastor, quando entregava as ovelhas ao redil, ele dormia na porta do redil, para que assim que o dia amanhecesse, ele pegasse as suas ovelhas e retomasse a sua prática diária. Não é uma opção para o pastor, ao desligar ou apagar as lâmpadas da igreja, bater a chave e ele agora vai viver um outro tipo de vida. Pastor, ele leva o povo, ele leva a igreja no coração para onde ele for. Até mesmo nas férias, ele não vai ficar ligando. Ele não vai ficar na internet vistoriando, porque ele está de férias. Mas o coração dele está todo o tempo voltado para o gado. Eu fiz uma escolha. Deus me chamou. Eu aceitei o desafio. Então agora eu vivo para esse desafio. Eu sinto prazer em estar com pessoas. Eu gosto de gerenciar pessoas. E isso é uma marca importante para esse tempo, pastor Isaías. Porque nesse tempo histórico que nós vivemos, chamado de pós-modernidade, nós estamos vivendo o tempo da coisificação do homem. Tudo tem mais valor. O ser humano fica em segundo plano. Mata-se uma pessoa por qualquer motivo. Tudo é mais importante do que pessoas. E o pastor ele precisa estar disponível, porque em tempos de aparelhos eletrônicos, de plataformas, de sites, onde tudo está dentro de um telefone, as pessoas estão ficando isoladas. Nós precisamos tomar cuidado para não chamar nossa esposa, o nosso filho, o nosso marido, que está no outro quarto, pelo zap, informando que o almoço está pronto. O pastor tem que colocar personalidade em tudo.